Olá, boa noite. Olá, gente, tudo bem? Então, hoje eu trago para vocês um assunto que eu acho bem interessante, porque como tudo que vimos, estou sempre falando, né, de sair da caixinha, de não aceitar muito dogmas e frases feitas e frases de efeito, que a maior parte das vezes não tem significado, não tem real embasamento científico, ou mostram, em muitas ocasiões, um conhecimento, uma, umas teorias muito rasas, né? Que não, e eu sempre insisto em quão perfeita e quão complexa e quão minuciosa a natureza é e a nossa bioquímica, né? Como ela é quase que milagrosa, né? Uma coisa assim, quanto mais a gente lê, quanto mais estuda bioquímica, mais a gente realiza a complexidade dos nossos sistemas e da necessidade ah, da, da, da nossa relação com o nosso meio, né? E da nossa relação harmônica com o meio para garantir a nossa sobrevivência como espécie, né? Para garantir a nossa plenitude como indivíduo. Não? A gente não pode negociar com a natureza. A gente não tem negociação com a natureza. Com a natureza a gente aceita as regras, né? Então, hoje eu quis trazer um assunto para vocês sobre essas coisas que se falam em todo mundo. O estresse diminui a imunidade. Pronto, ponto, parágrafo, vou para casa porque eu já fiz meu trabalho, já falei aquela frase lapidária. Aí a pessoinha que já está em casa trancada, subindo pelas paredes, roendo unha, pronto, ferrou, porque eu tenho uma virose agora aqui pairando, estou aqui dentro de casa muito nervoso, então minha imunidade vai para o chinelo, vou morrer, e aí eu fico mais estressado, mais apavorado, enfim, mais desequilibrado ainda, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre estresse, sobre o que de fato significa estresse, porque eu acho que é uma expressão que se banalizou, que as pessoas não dizem estou chateado, ou estou frustrado, ou estou infeliz, ou estou insatisfeito. As pessoas falam estou estressado. E eu acho que é uma maneira errada de colocar a coisa, porque o estresse, como a maioria dos nossos sistemas de resposta, é uma reação essencial à sobrevivência. Se não temos reação de estresse, se nós não temos essa reação de estresse, o que é a reação de estresse em primeiro lugar? A reação de estresse consiste basicamente numa percepção, né, através dos sentidos, do olfato, da vista, enfim, de um perigo qualquer nos cercando à nossa volta, algum tipo de perigo. E perante esse perigo, nós temos todo um sistema de descarga de determinados hormônios, de resposta a esses hormônios, basicamente os chamados hormônios de estresse, que são adrenalina e cortisol, né, são fabricados pelas nossas glândulas suprarrenais. Então, quando a gente se sente, por qualquer razão, sob ameaça de qualquer coisa, nós temos uma descarga desses hormônios na nossa corrente sanguínea e isso provoca uma aceleração do ritmo cardíaco, um aumento da pressão arterial, uma aceleração da respiração. Por que isso tudo? Porque é uma reação que basicamente nos prepara para a luta ou fuga. Quer dizer, quando nós temos uma ameaça, né, nós devemos ou encará-la e lutar para tentar sobreviver, ou sair correndo e fugir. E para isso nós precisamos do coração bombeando mais rápido, da respiração acelerada, de interromper a digestão. Nessa hora, os outros instintos, a libido, a fome, então não comandam. Aí comanda só o medo, aquela sensação de estresse e a vontade de fugir ou de se defender de qualquer maneira. E isso é comum a todos os mamíferos, né? Você deixa um gato acuado num canto, o bicho vira o dobro, né? E se atira ou para cima com as garras para fora ou tentando fugir de qualquer maneira. O cachorro, enfim, qualquer bicho na natureza tem essa reação
de estresse e nós, como bicho-homem, naturalmente temos essa mesma reação. Então, a natureza, muito sabiamente, nos planejou para estresses curtos, né? Essa reação de estresse, de adrenalina e cortisol, deveria ser, no universo perfeito, curta. Quer dizer, você se depara com um perigo, com um predador, com uma ameaça imediata, você tem aqueles segundos para decidir se luta ou fuga, tem aquela descarga de adrenalina e aí foge, ou sai batendo, ou é comido. E aí também acaba o problema, né? Então, esse seria o mecanismo ideal, seria para ser uma reação curta. Nosso organismo se ressente do que a gente chama do estresse crônico, de aquele estresse que é adrenalina e cortisol pingando, sobretudo cortisol, rotineiramente, constantemente na nossa corrente sanguínea. Aí se nós começamos a ter problemas, basicamente porque esses picos de pressão, esses picos de aceleração do coração, essa interação que isso faz com os nossos neurotransmissores não é preparado para ser uma coisa a longo prazo. Mas aí temos essa leitura, né, de que, na realidade, o que nos faz mal, o que nos prejudica, o estresse é só uma consequência, essa reação de estresse é uma consequência da insatisfação. Basicamente, é insatisfação. Insatisfação com o trabalho, com o resultado enfim, da nossa remuneração pelo que nós fazemos, com o rumo que a nossa vida está tomando, com a relação na qual nós estamos eventualmente, com as coisas não acontecem do jeito que você acha que teria que acontecer. Então, basicamente, a nossa reação é de frustração. E aquela frustração que a gente não lida, não resolve, vai corroendo, isso sim gera essa sensação de estresse crônico, de hormônios de estresse pingando constantemente na nossa corrente sanguínea e acaba realmente nos fazendo mal a médio e longo prazo, né? Então aí a primeira colocação seria a pessoa que vive dizendo que está estressada, seria parar e tentar entender de onde vem essa insatisfação, de onde vem essa frustração, essa raiva, esse ódio, essa coisa que está consumindo, para não deixar que isso vire. A Soraya diz que está muito ansiosa. Você não está ansiosa porque está assustada, porque está sob ameaça, porque tem um vírus desconhecido aí, sobre o qual sabemos muito pouco e só sabemos que tem gente morrendo, sabemos que não tem remédio. Então estamos assustados, é medo. E a gente não vai resolver isso, já vou avisando, comendo biscoito. Quando a gente faz isso, está usando mecanismos de compensação para a gente aumentar um pouquinho a nossa serotonina, para a gente aumentar alguns neurotransmissores de bem-estar. A gente come para se compensar momentaneamente e reduzir um pouco essa sensação de angústia, de medo, de mal-estar, que imediatamente volta. E ainda volta com a sensação de, meu Deus, por que eu comi? Porque agora, além de estar com medo, eu vou ficar mais gorda. Então, a frustração vai e mais, e mais, e mais. E nada mais frustrante que as coisas estarem fora de controle como estão agora, né? Nada mais apavorante do que termos uma epidemia por aí, sobre a qual não podemos fazer nada, né? E só sentado esperando aquele tic-tac, será que vai ser a minha vez, será que vai ser a minha vez? Então, essa sensação de ameaça contínua e constante, enfim, alimentada por más notícias. E eu entendo que eu não sou daquelas que tem que dar boa notícia. Não, porque não tem, né? Ficar dando boas notícias é difícil quando não tem, né? Então, mas aí eu queria explicar um pouquinho esse mecanismo e eu queria explicar como o estresse pode ser benéfico. Que tipo de estresse pode ser benéfico? Porque nos atazanaram a vida dizendo que o estresse baixa a imunidade, tá? Pronto. Não é bem assim. Há muitos diferentes tipos de estresse. Então, esse estresse crônico, essa insatisfação, essa frustração, esse medo a longo prazo, com adrenalina e cortisol pingando na corrente sanguínea, isso de fato nos prejudica a imunidade, nos consome.
né? Consome uma parte da energia que deveria ser desviada para outras funções de defesa. Mas nós temos uns estresses que são bons e que são necessários para nos fortalecer. Né? Isso é estudado, isso começou a ser estudado em toxicologia. No churrasco, eu estou morrendo de sede. Então, começou a ser estudado em toxicologia, vocês já devem ter ouvido falar que o veneno está na dose. Né? Que pequenas doses de veneno não vão matar ninguém, que tem medicamentos que são curativos que em altas doses são tóxicos, que você pode ficar imune a determinadas coisas injetando um pouquinho as suas vacinas, né? Um vírus como o coronavírus, por exemplo, o dia que se descobrir a vacina, na realidade eles vão te injetar um pouquinho de vírus e, no entanto, você vai ficar imune, vai desenvolver defesas. E assim que o nosso sistema imune funciona a maior parte das vezes. O nosso sistema imune se fortalece com pequenos estresses, com um tipo de estresse que se chama hormese. Então, bem aquilo do que o veneno está na dose. Coisas que em grande quantidade podem ser muito prejudiciais, até letais, em pequenas doses nos fortalecem porque nos fazem mais resistentes àquilo que eventualmente poderia nos matar. Me explico. As plantas, por exemplo, todo mundo sabe que comer plantas é muito bom, porque elas têm vitaminas, porque elas têm antioxidantes, porque elas têm toda uma série de compostos que são benéficos para a nossa imunidade. Pois bem, a maioria dos polifenóis, dos alcaloides, dos taninos que as plantas têm e que nosso corpo usa, muitas vezes até antes de entrar na corrente sanguínea, ele já estimulou o nosso sistema imune. Na realidade, esses compostos são defesas da planta. Porque, ao contrário do que talvez vegetarianos pensam, as plantas não querem ser comidas. As plantas querem é que nós comamos os frutos, que, como a maioria dos animais, né, a gente come os frutos, depois fazem cocôzinho, vão deixando as sementes e a planta se reproduz. Mas a planta não quer ser decepada, não quer ser comida, não quer que se comam as folhas. Né? Claro que a planta, coitadinha, tem pouca imaginação, é um serzinho muito mais frágil do que um mamífero, por exemplo, né? Mas ela também não está lá esperando, cheia de emoção, para que cortem ela e comam. Então elas desenvolvem certo sistema, por exemplo, não tanto quanto os predadores humanos, mas muito mais em relação às pragas, às minhoquinhas, às moscas, essas minhocas que comem, os caracóis que comem, que fazem aqueles furos horrorosos nas plantas. Então, elas desenvolvem todas essas substâncias que para o nosso corpo são benéficas, em realidade são pequenos tóxicos, só que estão em muito pequena quantidade. Por exemplo, as crucíferas, né? A couve, o repolho, eles, sabe o famoso cheiro do repolho, o famoso cheiro de pum de repolho, né? Aquilo é enxofre, que também é frequente no alho, na cebola, né? É basicamente uma defesa da planta. Você não vai conseguir comer aquilo cru, ou é muito difícil comer alho cru, né? Refogado é ótimo, mas aquele alho cru, você vai conversar com aquilo, uma cebola crua, toda aquela, aquilo são toxinas, te faz chorar. Se você comer aquilo, o nariz fica até incomodado com aquele cheiro, o alho é a mesma coisa, você vai ficar arrotando, não vai digerir. As crucíferas também tem aquele cheiro que até quando você ferve repolho, fica porque vai soltando aquele gás de enxofre. Tudo isso a natureza faz para que as plantas se defendam, sobretudo desses pequenos predadores que vão destruir elas, que vão matá-las mesmo. Então isso é defesa das plantas. E quando nós os ingerimos, nos estimula o sistema imune. E às vezes não precisa, é como se fossem veneninhos. E o contato mínimo com essas substâncias nos fortalece. O frio em grande quantidade, se você se deixa larga pelado num lugar muito frio, você não vai sobreviver muito tempo. O frio pode matar qualquer um, né? Se for um frio muito intenso durante um período longo de tempo, a pessoa vai ter uma hipotermia e vai morrer. Mas pequenas quantidades de frio, banhos frios,
exposição ao frio pequenos períodos de tempo, banhos frios, é uma coisa extremamente revigorante para a nossa imunidade, porque é como se nós nos preparássemos para coisa pior. Então, isso faz com que as nossas defesas fiquem mais alertas, aumentem as suas possibilidades. Isso inclui jejum também. Períodos de jejum estimulam adiponectinas, estimulam a formação de gordura marrom. Eles te preparam, quer dizer, um período de jejum te prepara exatamente para quê? Para sobreviver ao jejum, para você passar um longo período sem comida. Você não está comendo, a natureza não sabe, quer dizer, o corpo não sabe quando que vai chegar a comida de novo. Então, ele se prepara, né? Estimula a biogênese mitocondrial, estimula a autofagia das células, quer dizer, que começa a consumir todas aquelas células que são defeituosas, aquelas fibras que já não estão em muito boas condições. O corpo consome aquilo, se fortalece, porque não sabe quando é que vai ter comida de novo. Então, o exercício físico, por exemplo, a hipertrofia. O que é a hipertrofia? A hipertrofia é uma grande agressão ao músculo, seguido de um período de descanso, onde ele cicatriza, se recompõe e cria novas fibras. Então, se nós não agredimos o músculo, se nós não treinamos até a quebra, até doer, se não ficarmos quebrados depois do treino, nós não vamos conseguir hipertrofia, porque a hipertrofia é exatamente uma recuperação, é o músculo quebrado, rasgado mesmo, sarando, onde vai criar novas fibras para recompor o dano que se fez. É claro que para ter um bom resultado, claro, se você pega aquela pessoa que treina até a exaustão, todos os dias, dificilmente vai ter um bom resultado. Por isso que o importante é ter um treino e um descanso adequado. Por isso que é importante que o jejum seja intermitente. Porque se você jejua um longo período de tempo, você morre de fome. Se você jejua curtos períodos de tempo, você estimula a queima de gordura, você estimula a biogênese mitocondrial, você estimula a autofagia celular, você estimula um monte de coisa que vai te trazer benefícios, porque vai te fortalecer. Porque nessa privação, esses são chamados o frio, o jejum, o exercício físico intenso, as vacinas, né? São chamados os estressores horméticos. Porque a hormética quer dizer isso, quer dizer agressões pequenas para te fortalecer. As mesmas agressões que se fossem muito grandes, se fossem numa escala muito maior, poderia eventualmente te matar. Em pequena escala, te fortalece. Então, por exemplo, o café. Né? O café tem ácido clorogênico, o resveratrol do vinho ou da uva vermelha, as lecitinas do abacate, tudo isso são defesas da planta que, quando ingeridas em pequenas doses, provocam reações nas nossas células que as fazem mais resilientes, mais resistentes. Então, o nosso modo de vida é cômodo demais, né? A gente está querendo, hoje não quer nenhuma mudança, tá lá, pelo amor de Deus, não posso ter que trabalhar de segunda a sexta, encher a cara sexta, sábado e domingo, tem que comemorar o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o aniversário, o Natal, o Ano Novo, nem todos aqueles rituais, agora não podemos ter uma pequena mudança nessas coisas. E o que acontece com isso? Nos enfraquece como espécie. Olha como a evidência da nossa fragilidade está aí agora. Somos frágeis, muito frágeis como espécie, porque sequer conseguimos nos organizar na diversidade. Imagina se nossos ancestrais fossem estivessem tão desarvorados perante ameaças muito maiores do que um vírus, por exemplo, né? Nós perdemos como sociedade a capacidade de nos organizar e perdemos como indivíduos a capacidade de desenvolver resiliência, porque nos acomodamos, tudo está lá, é a comida, é o sofá, é o Netflix, é o iFood, é a pizza que magicamente chega na porta e de repente estamos trancados em casa sem saber para onde correr, morrendo de medo, né? E com a nossa imunidade em frangalhos, por quê?
porque estamos comendo inadequadamente, porque já viram, por exemplo, que já se fala bastante, suponho que vocês já tenham lido sobre isso, que a principal causa dessas complicações terríveis da Covid-19 é a tempestade de citoquinas, né? O que são as citoquinas? São umas substâncias pró-inflamatórias, são umas substâncias que promovem a inflamação e que, por alguma razão, em algumas pessoas, esse vírus detona uma fabricação de uma grande quantidade de citoquinas. Que pessoas? Normalmente pessoas que já vinham com quadro de obesidade, de sobrepeso, diabéticos, que já são fábricas ambulantes de citoquinas. Porque um dos lugares onde mais o nosso corpo fabrica citoquina é na gordura abdominal. Então, voltamos sempre à mesma linha de raciocínio, porque não tem como escapar disso, né? Nós nos afastamos tanto da natureza que quando a gente fala em fazer jejum, quando a gente fala em fazer uma dieta sem açúcares, quando a gente fala em treinar o músculo, lá vem, é natureba, é marombeiro, é blogueira fitness, é como se tivesse uma conotação negativa, fazer ou falar, o que sempre foi feito durante dezenas de milhares de anos para garantir a sobrevivência da espécie. Então o banho tem que ser quente, a toalha tem que ser fofa com amaciante, o shampoo tem que não sei o quê. A gente desenvolveu uma quantidade de tamanho, e eu me coloco nisso, né? A gente desenvolve uma tamanha quantidade de frescura que na menor contrariedade nós simplesmente desabamos. Aí começa a ter esse estresse crônico, porque a gente está insatisfeito com tudo, porque o nosso imediatismo é tamanho, que na hora que você não tem para ontem aquilo que você quer, meu Deus do céu, o mundo veio abaixo, vou para terapia, tenho que tomar antidepressivo, ansiolítico, calmante e o escambau, porque eu não consegui o que queria, ou não consegui a pessoa que eu queria, ou não tenho o emprego dos sonhos, e a minha vida é um saco. Por quê? Porque nós ficamos tão acomodados, tão comodistas, tão mal acostumados, tão mimados, né, que esses pequenos estresses do dia a dia que seriam necessários para nos fortalecer, corremos deles como o diabo corre da cruz. Não gosto de fazer exercício. Não é para gostar a coisa. Eu não gosto de banho frio, não é para gostar. Não é? Nem tudo na vida é para gostar. Porque olha onde nós estamos agora. É para gostar disso. E nem sequer conseguimos nos entender, não conseguimos nos organizar como sociedade. Porque uns estão trancados dentro de casa, outros saem, uns querem ficar e outros querem sair, e brigam. E tem gente que você vai no mercado todo paramentado de máscara e luva e os cambau, e tem gente que vem aqui no teu cangote na fila. Eu já experimentei isso, é uma raiva, né? Por quê? Porque as pessoas reagem de maneiras diferentes, porque como grupo, como sociedade, não estamos conseguindo nos organizar. Olha o caos que está sendo, né? Eu diria basicamente porque somos individualistas demais, né? Individualistas, egoístas, mimados. Então isso nos tira a resiliência, nos tira a adaptabilidade à coisa nova. E isso é uma coisa que podia acontecer desde sempre, né, gente? Desde sempre. Desde sempre acontecem essas coisas. Nós não somos as vítimas número 1 agora da natureza. Aconteceram pandemias muito piores, aconteceram coisas muitíssimo piores na história da humanidade, e, no entanto, a espécie chegou até aqui. Quer dizer, nós temos uma capacidade grande de adaptação, uma capacidade grande de resiliência, de adaptação ao meio, e o nosso modo de vida acomodado nos faz rejeitar qualquer possibilidade de realmente se fortalecer. Só nos enfraquecemos. No vício, somos viciados em comida, em gadgets, em poder, em dinheiro, em conforto, né? Não queremos o mais mínimo esforço físico. Não, porque meu Deus do céu, não pode. Como assim? O teu corpo foi feito para isso, mas nós nos recusamos. Então também, quando nos recusamos, nós estamos rejeitando uma possibilidade de sermos muito mais fortes. Não só fortes fisicamente, não só mais bem lançados ou mais fitness, muito mais resistentes e resilientes às agressões do meio que estão em todo lado, porque nós somos uma espécie que foi feita para sobreviver em condições muito mais adversas.
E o nosso modo de vida, nós construímos um modo de vida que nos enfraqueceu muito. Então, esses estressores horméticos, o frio, o jejum, o exercício físico, simplesmente nos recusamos. E depois, o estresse baixa a imunidade. O que baixa a imunidade é você ficar sentado no teu sofá, remoendo a tua vida, e ainda colocando, quer dizer, insatisfeito com isso, não tomando absolutamente nenhuma providência para melhorar, porque também não vou sair da minha zonazinha de conforto, meu emprego é uma porcaria, mas eu estou lá recebendo meus 2.000, 3.000, sei lá, e eu vou ficar aqui, sei lá, sem rede social o estresse será menor. Talvez, mas não sei se o estresse será menor, talvez a gente se evidenciava menos o ódio, mas a fofoca sempre existiu enfim, isso sempre existiu, e a gente tem histórias horrorosas de coisas que aconteceram até no próprio século XX, de guerras, de repressões, de campos de concentração, de não sei o quê. A humanidade sempre foi meio ruim, assim, e não... Agora, eu acho que uma coisa que trouxeram as redes sociais foi mais imediatismo, porque é tudo para ontem, né? Tudo, a gente quer um botãozinho, repara que você liga o computador, meu Deus, a internet está uma merda, está lenta. Caraca, a internet é um milagre, que tem, tipo, sei lá, 20 e poucos anos de existência, né? Simplesmente não existia, eu sou da geração que se criou sem internet. Né? E, no entanto, agora é que não pega. Ai, meu Deus, já acabou o mundo porque não pega. Eu acho que isso sim nos traz o quê? Mais, como eu falava antes, mais frustração. Né? Aí a frustração sim desencadeia, porque como nós não fazemos nada para contrabalançar essa frustração, ficamos lá nos remoendo, aí sim, lá vem a adrenalina e o cortisol e o estresse crônico e o mal todo que ele faz. Então, estresse é necessário, é parte da nossa sobrevivência. Estresses curtos, em pequena quantidade, intensos, dessas pequenas toxinas vegetais, os polifenóis maravilhosos, são tentativas de defesa da planta. Né? As lecitinas são tentativas de defesa da planta, são para ser tóxicos para uma oruga, para uma minhoca, não para nós. Mas na hora que nós os colocamos na boca, nós reagimos como se fosse um veneninho. Só que aquele veneninho em pequena dose que não consegue matar, pelo contrário, nos deixa mais fortes, mais resistentes e mais resilientes. O frio, o banho frio, eu sempre insisto no banho frio. É chato pra cacete banho frio. Sobretudo você sai do calor lá da malhação, vai pro banho frio. Você no primeiro dia vai quicar que nem uma pipoca, daqui a pouco isso se faz necessário porque você se sente nitidamente fortalecido. E uma maneira, você tem que desafiar teus limites, você não pode se conformar com essa bunda molice de sofá, Netflix, iFood, pipoca, gordice e infelicidade. Porque você é muito maior do que isso, nós somos muito maior do que isso. Né? E ficamos lá no sofá, na pipoca, na birita, naquela vida que não, de repente não gostamos dela e ela insistindo. De repente deveríamos fazer alguma coisa para mudar. Né? E isso melhoraria a nossa sensação de estresse. Chutar uns baldes, talvez. Né? Quem sou eu? Mas assim, né? Às vezes tem que chutar uns baldes. Claro que quando você chutar o balde, depois você tem que pegar o pano e secar o estrago. Mas, às vezes, isso faz muito mais bem à saúde do que ficar lá aguentando. Eu tive uma interação interessante. Teve uma pessoa que foi muito agressiva nos comentários e já faz uns dias disso. E eu até fiz um story explicando que, enfim, a pessoa me mandou para a Etiópia, sei lá, porque eu falava de dieta, e eu expliquei, né, que essa é a minha profissão, esse é o meu métier, o que eu faço, o que eu sei fazer, eu vou fazer o que agora, né? E essa pessoa depois me respondeu, e eu achei tão bonito e ao mesmo tempo tão triste, porque a pessoa falou assim, ai, me desculpa, mas é que é tanta mágoa na minha vida, que eu fiz isso, eu agredi e tal. E eu pensei, caramba, o que pode ter acontecido com essa pessoa? Que grau de infelicidade... E eu penso muito nisso pela quantidade de ódio
que a gente vê nas redes sociais, né? Que grau de infelicidade o ser humano tem que ter para ir na rede social espezinhar os outros porque não concordam, sei lá, com a sua visão política do mundo ou com qualquer coisa que seja. Quer dizer, aonde está a vida dessa pessoa? Né? Aonde está a autoestima? Onde está alguma coisa de útil para fazer que tem que ficar lá na frente de um computador, numa rede social, espezinhando alguém que está em outro estado, ou em outro país, ou em outro universo, que de repente tem uma vida plena e você está lá, a pessoa lá, dá-lhe ódio e dá-lhe não sei o quê. Então, a minha colocação era um pouquinho aqui para a gente, como eu sempre digo, né, destampar a caixinha, botar a cara para fora da caixinha. Depois você não consegue voltar, né, mais para a caixinha. Depois que sai, você não consegue mais voltar. Mas não acreditar muito, né, nessas frases feitas. Estresse faz mal. Veja bem, o estresse crônico, motivado por infelicidade, por frustração, por insatisfação, né? Porque às vezes você não pode evitar, às vezes você tem a doença de um familiar, tem uma coisa assim que realmente vai te desgastar muito, mas a explicação continua sendo a mesma. É não se conformar com aquilo, estar infeliz com aquilo, estar insatisfeito com aquilo. Quer dizer, o estresse, a reação de estresse, a reação da adrenalina e cortisol é uma consequência. Então, em relação a esse estresse emocional, a gente tem que tentar, cada um, procurar uma saída mais adequada na meditação. Eu acho que o amor tudo cura, né? É praticar mais a compaixão, a caridade, né? Ódio, eu acho que ódio todos nós somos capazes de odiar, mas tentar segurar um pouco isso. Se a pessoa não concorda comigo, vai lá, pô, seja feliz, vai viver a tua vida, eu não preciso que todo mundo concorde comigo. Eu sempre falo, você não precisa acreditar no que eu estou falando. Eu queria somente dar sei lá, um toque para, de repente, cara, quem sabe você nunca ouviu falar nisso e, né, pode ser que abra uma portinha ou traga alguma luz. Então, nós temos que considerar assim, o estresse, os pequenos estresses, né, e são estresses que nós podemos modular e aos quais nós deveríamos nos obrigar, que é a hormética, né, que é essa pequena dose de veneno que nos deixa imunes a doses maiores. Então, frio, jejum, exercício físico intenso, de doer mesmo, né? E não fazer sempre o mesmo exercício, por exemplo. Né? Mudar, temos que surpreender um pouco o corpo. Então, se você faz jejuns curtos, de vez em quando faz um jejum mais longo. Se você faz um treino fixo, de vez em quando se desafia a fazer um treino diferente. Né? Banhos frios ou sauna, calor intenso. Até, né? A não ser que, evidentemente, você tenha algum tipo de contraindicação, que você é hipertenso, doente renal, aí tem que tomar um certo cuidado com a sauna. Mas se você está bem, se obriga um pouco a aguentar um pouco aquilo que te desagrada, porque isso vai te fortalecer, vai desenvolver resiliência. Nem tudo tem que ser bonito, nem tudo tem que ser gostoso, nem tudo tem que ser bom, nem maravilhoso, nem... A vida não é maravilhosa, a vida é vida, né? Eu estou lembrando uma fala agora de uma famosa atriz, que falou, quando tem vida tem morte. Mas enfim... Mas a vida é vida, tem a vida em si é uma dádiva, é um dom, só que não é para ser sempre tipo tudo top, tudo mara, não, às vezes não é, às vezes é uma merda, às vezes dói, às vezes faz frio, e quanto mais treinados para isso, quanto mais condicionados para isso estivermos, mais resistiremos. Sair, exatamente, Vanessa, sair da zona de conforto. Sair, porque tudo de bom que vai acontecer na tua vida está fora da zona de conforto. O sofá com a pipoca e a Netflix vai continuar sendo o sofá e a pipoca e a Netflix, não vai mudar nada na tua vida. Na hora que você vai levantar e sair de lá, as coisas vão começar a acontecer. E vai ser coisa boa. Porque, por exemplo, se você começar a fazer jejuns e banhos frios e exercício, a tua queima de gordura, ó, vai acelerar. E aí aquela frustração que eventualmente você possa ter com aquele corpo que não corresponde à tua expectativa ou ao que você gostaria,
tem uma chance bem grande de começar a acontecer. Então, eu queria deixar esse toque aqui hoje para não aceitar muito essa visão restrita, rasa, de estresse faz mal. Depende do tipo de estresse, depende do tipo quer dizer, uma agressão pequena que nós temos até como modular, frio, calor, jejum, exercício intenso, comer esse tipo de vegetais, até aqueles que nós não gostamos, que são mais amargos, porque normalmente nesse amargo tem um estressor hormético, tem alguma coisa que a plantinha desenvolveu para tentar se defender, exatamente para não ser comida, e quando for comida, quando for ingerida, vai provocar essa reação de estímulo de imunidade. Né? Eu já falei sobre os resveratrol, são os alcaloides, os taninos, os flavonoides, as proantocianidas, tudo isso que você sempre ouviu falar como nutrientes super bons e super antioxidantes, né? São exatamente coisas que a planta faz para tentar se defender dos predadores. São pequenos tóxicos e, no entanto, nos estimulam a imunidade. Então, eu queria deixar esse toque hoje para vocês, porque eu escuto muito que a pessoa está muito estressada. Eu estou estressada. Eu estou agora trabalhando online, né? Então, o que eu estou vendo, assim, eu estou revendo pessoas que talvez fazia 2 meses ou 3 que não via, né? Estou tomando um susto. E todo mundo diz a mesma coisa. Eu engordei não sei quantos quilos por quilo, estou estressada. Gente, também, todos estamos insatisfeitos com essa situação. Não é possível que alguém esteja feliz nessa confusão, nessa pandemia, nessa quantidade de notícias ruins. Ninguém está feliz, né? Mas nem por isso nós temos que nos agredir mais. Vamos tentar ficar mais resistentes. E a maneira de ficar resistente não é brigar, mas uma vez não é afrontar, não é desrespeitar a natureza. Porque a natureza não admite negociação, a natureza não admite barganha, você não briga com a natureza. Ela devia ser sempre. Nós somos muito pequenos em relação a essa obra imensa. Então, nós temos que aceitar as regras. E as regras da natureza dizem que nós temos que comer adequadamente, que nós temos que nos exercitar e que, eventualmente, nós temos que nos submeter a essas pequenas provações, não ficar trancados numa zona de conforto. Você pode estar trancado dentro de casa, mas tem muitíssima coisa que você pode fazer. Muitíssima coisa. Para começar, eu sempre falo a mesma coisa. Aproveita as raras saídas que nós temos agora para comprar coisa boa para comer. Não encher de porcaria, não encher de biscoito a tua casa. Porque senão você vai comer aquilo e aquilo só vai te enfraquecer, só vai te engordar, só vai te... E além do mal físico que ele vai fazer, vai aumentar a tua frustração com o teu corpo, a tua insatisfação. Então, é um círculo vicioso do qual ninguém sai beneficiado. Eu só queria hoje trazer essa reflexãozinha sobre o estresse, porque para sair um pouquinho isso do lugar comum, para sair um pouco dessa ideia que parece que nos condena, né? Eu estou estressado, vou continuar com um monte de mecanismos para tentar diminuir a minha angústia, mas esse momento vai continuar diminuindo a minha imunidade, porque estou me alimentando mal, porque estou estressado. Então, vamos tentar identificar um pouco melhor e eu não sei se está chegando está tocando aqui o telefone resolveu tocar agora no meu ouvido. Mas enfim, eu queria trazer um pouquinho essa reflexão para vocês. E perguntas, enfim, tudo o que tiver aí para deixar de sugestões. Isso mesmo, açougue, hortifruti, parar de beliscar, parar de comer besteira. Come direito e não esqueça que nessas plantinhas que de repente tem aquele saborzinho que um pouquinho mais picante, pimenta, né? As pimentas, as coisas picantes, né? As especiarias, a capsaicina, a cúrcuma, tudo isso é muito, muito bom para o teu sistema imune. Todas essas plantinhas que tem aquele gostinho um pouquinho mais forte, um pouquinho mais amargo, com certeza vai te fazer bem. É um estressor hormético, uma coisa que é um veneninho, um tóxicozinho, uma coisa um pouquinho tóxica, mas que pequenininha quantidade, na pequenininha quantidade que está nas plantas, vai estimular de fato a tua imunidade. Quanto mais colorido, quanto mais cores tiver no prato,
mais quantidade desses elementos tem, mais benefícios para a saúde. E não esqueça do banho frio, do exercício e do jejum. E quando tiver vacina, como todas as vacinas, tome a vacina, porque a vacina é um grande estressor também. Eles nos colocam um pedacinho do vírus para que o nosso organismo consiga criar anticorpos. E quando o vírus gordo, grande, inteiro, bonito chegar, nós já temos as defesas prontas e ele não consegue nos infectar. Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, né? Bom final de sábado. Se é que hoje é sábado, porque a gente não sabe mais que dia vive, mas enfim, suponho que amanhã é domingo. E ficamos por aqui. Obrigadíssima por me ouvir. E qualquer sugestão e qualquer coisa que vocês tiverem, deixa aí nos comentários ou manda pelo direct. Tá bom, gente? Obrigadíssima, boa noite. Beijo grande. Tchau, tchau.